Sejam bem-vindos a mais um vídeo e não esquece de já deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Brasil, e hoje eu vou falar de um livro que eu adorei, eu tô apaixonada, alucinada por ele, que é Nada Ortodoxa, da Deborah Feldman. Sim, o livro que deu origem à série da Netflix foi publicado em 2012 e chegou aqui no Brasil no ano passado pela editora Intrínseca, naquele esquema que a gente ama, que a gente adora. Obrigada, Intrínseca! Aqui a gente tem a capa da série e a capa original. Ai, gente, é muito gostoso que a Intrínseca faz isso, porque a gente não precisa ficar pensando qual edição que a gente quer. A gente pode ter as duas, não é mesmo? E aqui, vou fazer um parênteses, eu honestamente acho que esta cena aqui da série, na minha opinião, é uma das cenas mais lindas do audiovisual. O Nada Ortodoxa é uma autobiografia e, como está escrito na capa, ele é uma história de renúncia à religião. Ele fala sobre liberdade, sobre laços familiares, sobre independência e sobre essa tentativa de equilíbrio entre a liberdade e o senso de pertencimento. A Débora nasceu e cresceu nessa comunidade de judeus assídicos ultra-ortodoxos, a Satmar, em Williamsburg, no bairro do Brooklyn, em Nova York. E essa comunidade ultra-ortodoxa, ela foi criada por judeus sobreviventes do Holocausto que imigraram para os Estados Unidos pós-Segunda Guerra e que tiveram aí esse retorno, né, às tradições bem antigas da religião judaica. Inclusive, eles se comunicam em Yiddish, que é uma língua bem antiga. E esses judeus acreditam, por exemplo, que o Holocausto foi um castigo de Deus, porque os judeus estavam aí se misturando com os gentios, como eles falam, né, que são as pessoas não judias, e começando a viver como eles. Então foi por isso que aconteceu o Holocausto, como uma forma de castigo para que os judeus não mais se misturassem. Inclusive, a Débora conta que a avó dela não acreditava, por exemplo, que o Hitler era um ser humano. Para ela, o Hitler era um demônio e que ele usava botas para que as pessoas não percebessem que os pés dele, na verdade, eram pés de galinha. Então, a Débora conta pra gente a história dela desde pequena até mais ou menos ali o aniversário dela de 24 anos, logo depois que ela sai da comunidade. E diferentemente da série, gente, aqui no livro a Débora vai detalhar muito pra gente as questões das tradições, tanto da religião como da comunidade. Então ela vai explicar sobre as festas, as cerimônias, os feriados, os costumes, a vida dentro da comunidade e, inclusive, tem um glossário aqui no final do livro, tá, gente? Porque como eles falam muitas palavras e expressões em hebraico e em Yiddish, esse glossário dá uma ajudada pra gente não ficar perdido e também pra gente se conectar mais com a obra. Por vários momentos ela vai contar pra gente, inclusive, a história dos avós dela, que são sobreviventes do Holocausto, os antepassados da família que acabaram morrendo em campos de concentração e, sobretudo, ela fala muito do papel da mulher dentro dessa comunidade. E, gente, desde pequena, a Débora se sentia deslocada, como se ninguém de fato soubesse, conhecesse quem ela era. E eu acho que um outro ponto que é bem diferente da série, gente, é que de fato ela nunca se encaixou. A Débora sempre foi muito questionadora desde pequena, ela se questionava o tempo todo sobre as tradições, sobre o papel dela na sociedade, sobre aquilo que ela estava vivendo. Eu acho que ela deixa isso mais explícito aqui no livro do que de fato aparece na série. O que é muito irônico, né? Porque de fato a mãe dela também abandonou a comunidade assídica Satmar. Ela não era de origem ultra-ortodoxa, mas acabou vindo para a comunidade quando se casou com o pai da Débora. Que também um outro ponto diferente da série, o pai da Débora não era alcoólatra, tá, gente? Ele tinha algum outro problema psiquiátrico, eles não sabem definir muito bem se ele era esquizofrênico ou bipolar, já que ele nunca teve um diagnóstico preciso, mas de fato a mãe dela realmente acabou saindo da comunidade e ela foi criada então pelos avós paternos e pela tia Shaya. O livro tem 9 capítulos e antes de cada um deles sempre tem uma foto e uma citação de algum livro que foi importante na vida da Débora. A literatura sempre esteve presente na vida dela muito fortemente, mesmo que escondido, tá? Ela fala que quando a mãe ainda vivia com ela costumava contar histórias em inglês pra ela antes de dormir, né? Ler livrinhos em inglês pra ela, mas quando a mãe foi embora, o avô proibiu, porque para o avô dela, para toda essa comunidade, né, o inglês é uma língua impura.
impura, tanto que eles só falam em Yiddish. Então, quando ela começou a crescer, ela passou a frequentar bibliotecas, escondido, obviamente, e até comprar alguns livros e esconder dentro de casa. É muito emocionante quando ela conta pra gente, por exemplo, a primeira vez que ela leu Orgulho e Preconceito, Mulherzinhas, Anne de Green Gables. É muito legal acompanhar a descoberta da literatura que ela teve. Foi um novo mundo que se abriu. Uma coisa que me chamou muita atenção, que ela relata aqui no livro, gente, assim, eu fiquei chocada mesmo, é como as mulheres sofrem pressão estética dentro dessa comunidade, né? Uma comunidade ultra-ortodoxa e que não consome os produtos das grandes mídias. E eu achei muito curioso o fato dela falar, né, que apesar de viver numa comunidade onde as mulheres ali levam uma vida embaixo de camadas e camadas de roupas, como elas se preocupam em serem magras, né? Ela conta, por exemplo, que tinha uma amiga na escola que ficava correndo o intervalo inteiro para poder queimar calorias, outra que foi internada porque ficou dias sem comer para emagrecer, e tudo porque dentro da comunidade o recato é algo muito importante para as mulheres, principalmente para essas meninas ali em torno de 16, 17 anos que estão em idade de se casar, e quanto mais magras, mais elas são consideradas recatadas, porque assim elas preservam seus corpos de olhares curiosos. É claro que a culpa seria das mulheres, não é mesmo, gente? Se homens olham para as mulheres, é porque elas provocaram. É isso. E por falar em casamento, ela conta pra gente também em detalhes como foi o casamento dela, arranjado obviamente aos 17 anos, e como ela tinha uma esperança, né, que o casamento talvez aí pudesse ser uma forma dela se libertar. Mas foi se preparando pra ele que a Débora percebeu ainda mais o quanto as mulheres eram realmente subjugadas e desvalorizadas dentro da comunidade. Ela conta pra gente, por exemplo, que quando a mulher tá no período menstrual, ela é considerada impura. Então, o marido não pode tocar na mulher, nem ver qualquer parte do seu corpo. E que o maior valor de uma mulher, se não o único, né, Brasil, é realmente ter filhos. E essa comunidade tem como objetivo repor 6 milhões de vidas de judeus que foram perdidas na guerra. Então, eu até vi uma entrevista com a Deborah Feldman falando isso. É muito comum que dentro dessa comunidade as mulheres tenham tipo 10, 20 filhos. E essa pressão por ter filhos foi um grande problema na vida da Débora durante algum tempo, porque a Débora sofria de vaginismo, que é uma doença que afeta algumas mulheres, principalmente as mulheres que vivem dentro de comunidades religiosas muito opressoras, e ela não conseguia ter relações com o marido. E aí, Boris, meu Deus do céu, só faltava eles chamarem Cristina Rocha, porque o negócio virou realmente um caso de família. A família inteira se metia na vida sexual desses dois, mas assim, de perguntar todo dia, da sogra ligar pra saber se eles tinham conseguido transar ou não. E, inclusive, tem uma passagem que eu adoro, que ela fala o seguinte: é engraçado porque a lei diz que o que há entre o homem e a mulher deve ser mantido privado, mas tudo sempre vira assunto de família. Ei, você que tá aí me assistindo, eu sei que nesse momento você tá pensando, meu Deus, seria muito bom se essa intromissão da família em tudo acontecesse só nas famílias assídicas ultra-ortodoxas, não é mesmo? Ah, seria muito bom. Eu sei que você tá pensando nisso. E essa pressão que ela sentia por não conseguir ter relação com o marido, pressão dela mesma, pressão do marido, pressão da família inteira, levou a Débora a ter várias crises de ansiedade e pânico. O livro traz um epílogo de 2012, o mesmo ano de lançamento do livro, no qual a Débora conta pra gente que quando o livro foi lançado, isso gerou ondas de violência dentro das comunidades ultra-ortodoxas. Ela foi comparada ao Goebbels, que era o ministro da propaganda do partido nazista, e os jornais assídicos diziam que ela seria a responsável por um novo holocausto. Ela também conta pra gente que ela ainda se identifica como judia, porque de fato é a herança cultural dela, mas que ela não tem nenhuma ligação espiritual com isso. E o que é muito legal nessa edição que a Intrínseca trouxe pra gente no ano de 2020 é que ele tem um pós-fácil de 2019, quando a série da Netflix já estava sendo produzida. Então a Débora conta aí um pouquinho pra gente, né, sobre a série, como está a vida dela 10 anos depois, porque ela começou a escrever o livro em 2009, e também ela fala um pouquinho sobre a mudança dela para Berlim em 2014. E, gente, de fato, eu adorei esse livro. Ele
com certeza vai estar na minha listinha aí de final de ano dos melhores livros de 2021. Eu gosto muito da escrita da Débora, é uma escrita leve, direta, ela é muito sincera, ao mesmo tempo muito delicada, muito emotiva. Eu acho ela engraçada, por alguns momentos ela é bem debochada, então assim, até ela contando uma coisa muito séria, por alguns momentos a gente até se diverte, sabe? E eu tenho a sensação que é como se a Débora fosse aquela pessoa que a gente acabou de conhecer e que super rolou uma conexão e de repente ela começa a contar mais da história de vida dela. E eu até fiquei com curiosidade, assim, pra saber mais sobre a Débora. Eu falo que eu queria muito virar amiga dela, um dia sentar e bater um papo com a Débora Feldman. Inclusive, nesse pós-fácil de 2019, ela fala que o Nada Ortodoxa é um livro cru, porque ela tinha acabado de sair da comunidade, então ela não estava nem de um lado nem de outro, ela estava ali no caminho do meio. Mas eu, né, minha opinião, eu, Priscila, eu acho que é exatamente por isso que ele é um livro extremamente sensível, verdadeiro, transparente e que a gente se conecta com ela, né? Porque ela tinha acabado de dar esse primeiro passo dela rumo à liberdade. Então, assim, eu acho que isso ajudou a gente a se conectar com a história dela e pra mim, o Nada Ortodoxa é, acima de tudo, um livro sobre perseverança. E, obviamente, eu também virei uma grande fã da série, gente, eu sou apaixonada pela série Nada Ortodoxa, que está na Netflix. Eu sou apaixonada pelo trabalho da Shira Haas, que dá vida à protagonista da série, né, a Esther Shapiro, mas, de fato, a série é levemente baseada no livro, tá? Inclusive a Débora deixa isso bem claro, que a primeira parte da série que se passa em Williamsburg é mais próximo da vida dela e a parte que se passa em Berlim é pura ficção. Mas eu não vou me estender muito aqui sobre a série. Se vocês quiserem saber mais sobre essa série incrível e maravilhosa, eu recomendo muito que vocês vão até o canal da minha amiga Adriana Cinti, o Sessão 77, que ela tem um canal só sobre filmes, séries, documentários, é um canal incrível, que ela fez um vídeo maravilhoso sobre Nada Ortodoxa. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, então vão lá, assistam, porque a Adriana vai contar em detalhes tudo sobre essa série incrível, que aliás está indicada ao Golden Globes, hein, Brasil? E além do Nada Ortodoxa, a Débora já publicou mais 2 livros. Em 2015 ela publicou o Êxodos, que ela conta agora como que ela se adapta, né, nessa nossa sociedade, e essa adaptação acaba culminando em uma viagem pela Europa, onde ela vai resgatar o passado da avó. E em 2018 ela publicou um outro livro escrito apenas em alemão, tanto que eu acho que ele foi publicado só na Alemanha, que se chama Erinnerung. Eu não sei, eu não falo alemão. Então, eu não sei se a pronúncia tá certa, mas é um livro com um olhar sobre como os alemães entendem e enxergam o Holocausto. Eu espero que esses outros livros dela, principalmente o Êxodos, seja publicado aqui no Brasil, porque, gente, eu tô super curiosa pra saber mais sobre a vida dela. Tipo, imagina, meu, a primeira vez, assim, tipo, que ela botou um biquíni, foi na praia. Ai, deve ser muito legal. Mas, gente, se você ainda não leu Nada Ortodoxa, eu tenho certeza que você vai amar. É um baita livro, dê uma chance pra ele, leia o livro, assista a série. Bom, é isso, Brasil. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai gostar, beleza? Então é isso, um beijo, até o próximo livro.